Vamos lá, agora vamos trazer a nossa amiga Maribel, que já está aqui esperando. Eu tomei 5 minutos dela, mas ela não vai bater em mim. Tenho certeza que está muito longe, então tá fácil, né? E eu vou trazer ela para conversar comigo sobre e agora, RH? E Olá, agora, RH? Boa noite, meu querido, tudo bem? tudo ótimo, Mário, tudo bem? Tudo bom. Depois de passar pelo Alê no começo, falando da liderança, entrando nesse assunto super, né, importante, mais complexo que é o jurídico, e tinha que acabar na Uhum. mão de quem? RH, né? Do RH? Lógico, porque a bomba sempre cai para o RH, né? E eu falo que os Mário, grandes culpados disso acontecer somos nós mesmos, tá? De RH. primeiramente, Mário, brigadíssimo por estar aqui. Mário é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela, né? Maravilhosa, profissional, fantástica. E eu quero que Mari, por favor, se apresente. Quem é Maribel? Imagina, eu quem agradeço o convite, tá, Alex? Você sabe que eu adoro esse tema, né? Uma psicóloga apaixonada por saúde mental, principalmente dentro das organizações. Mas, enfim, quem é a Mari Belo? Uma goiana formada em psicologia, que hoje vive em São Paulo e trabalha nesse mundo do RH. Né? Atuava como executiva de RH em grandes empresas e decidiu uma carreira solo aí de consultoria. Então, hoje eu falo, Alex, que eu tenho duas frentes. A primeira dela é implantar processos de RH. E a segunda delas é capacitar os líderes para fazer essa gestão de pessoas. Já que o Ale até já comentou, e esse é eu falo que é uma bandeira que eu defendo, é que gestão de pessoas não é coisa de RH, sim de lideranças. Massa, excelente. Mário, vamos lá. Então vamos começar a conversar agora. Caiu na cola do RH, né? Mas assim, na realidade eu trouxe a Mário pela experiência que ela tem, porque assim, o que acontece, né, pessoal? Falamos muito lá com a lei a respeito do engajamento, das dificuldades das gerações, dos processos que estão acontecendo, da importância do líder começar a entender que ele é muito mais um formador, ele é uma pessoa que está ali para mentorar, para formar, para construir. Mas também tratamos de um assunto que eu tenho conversado, né? Até porque eu faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do estado do Ceará. Recentemente estava no evento deles lá falando sobre saúde mental. Tem pessoas que eu tenho conversado constantemente, amigos da área de recursos humanos, e das dificuldades que nós estamos vendo do RH na questão de trazer novos líderes. Pessoas que não estão querendo mais ser líderes. Também aí trazer a Mari essa pergunta se está percebendo isso realmente acontecendo, Mari. Você está percebendo que as pessoas não querem mais ser líderes? Isso tem um reflexo de saúde mental? Tem alguma relação com isso? Você sabe, Alex, que recentemente saiu uma reportagem que deu até um bafafá, dizendo que 40% das pessoas não queriam ser promovidas. Saiu isso na reportagem como chamada. Só que quando você vai ler, e quando você vai na reportagem original, que está em inglês, a tradução é outra coisa. Diz que as pessoas estão tão felizes no cargo que elas não almejam promoção. Então, para elas, se tornarem líderes ou não, está meio que indiferente. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com algumas reportagens que a gente vê por aí, né, nessa questão. Hoje, eu tenho uma grande dificuldade de contratar lideranças, mas muito mais por uma questão de comportamental mesmo dessas lideranças do que qualquer outro motivo. Hoje, o que eu percebo muito, tá, Alex? As pessoas elas se sentem preparadas e capacitadas para serem líderes muito rápido. Elas acham que entrei no mercado de trabalho, em 2, 3 anos eu já tenho que ser promovida. Elas não estão mais, sabe, aquela coisa que a gente tinha de entra lá como assistente, aí vai virando analista, aí no próximo ano analista júnior, no próximo analista pleno.
no próximo analista sênior, e vai subindo. Hoje não tem isso mais. E eu vou te falar, eu passei por isso. Porque eu também queria, sabe, promoção muito rápida. Eu nunca fiquei numa empresa sem ter uma promoção, sem receber uma promoção todo ano. Então, eu acho que isso também vai muito de perfil, sabe, Alex? E hoje, as redes sociais também, elas defendem muito essa questão do crescimento muito rápido das pessoas. Perfeitamente. Está todo mundo muito capacitado para virar líder. E aí as startups vieram com força também, né? Então, esse contexto do emprego, ele mudou um pouco. Mas ele mudou sem capacitar as pessoas. É isso que hoje eu percebo. Então, sim, tem maior dificuldade de contratar lideranças por essa questão, principalmente comportamental. Você me resgatou aí há 20 anos atrás, basicamente. Né? Eu me formei lá na faculdade. Eu lembro que tinha uma amiga que estava terminando o curso. Já te pergunto aquela hora de fazer uma pergunta, daqui a pouco eu te passo. Estou formado, vou arrumar um emprego. Eu disse, tá. Não, vou ganhar tanto. Eu disse, vai não. Ela ficou chateada comigo. Eu falei, vai. Ela, não, mas Alex, eu disse, ó, deixa eu explicar para ti. Sabe quem eu e você somos? Nós não somos ninguém na fila do pão, como diz um ditado popular. Nós apenas somos dois jovens que têm um canudo. Mas nós não somos profissionais. Ela ficou louca comigo, chateadíssima. Eu disse, não, tô falando sério. Mas agora, com o nosso canudo, né, nós vamos entrar no mercado de trabalho e vamos tentar nos transformar em profissionais. Aí daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, depois de ralar muito, aprender muito, estudar muito, trabalhar muito, a gente vai entender até um nível de profissional que a gente começa a ser olhado, observado e respeitado pelo mercado. E aí a gente começa a ter possibilidades maiores de escolhas. Mas você não vai se formar um profissional em 2 anos, em 3 anos. Isso demora um pouco mais de tempo, porque não é assim, não é food, né, Mari? Então, eu acho que também isso é muito verdade. Eu acho que as pessoas estão aceleradas em tudo, e principalmente nessa praia. O Alex hoje eu formei em 2004, eu tenho 20 anos de mercado já. Eu sou um profissional. É meu amigo. Poxa, né? Assim, eu posso dizer que eu levei 10 anos, 12, 13, para começar a dizer assim: olha, hoje eu já sou um profissional, já consigo, até para chegar para o empregador e dizer: olha, já não dá para ganhar porque eu estava ganhando, eu preciso, né? Porque, desculpa, né? Vamos aqui começar a negociar. Então, isso é a verdade. E a startup tem um problema também, sabe? Tem que ser um certo cuidado, porque assim, startup ela tem vários níveis, tá? De tempo, tá? No começo, realmente, Mari, ela é uma confusão, uma grande bagunça. Tá? A startup, no começo, ela é uma grande bagunça. E aí, como você não tem como pagar bem, você paga como? Pagando com percentual. Ou então você pega o profissional, porque você não consegue pagar um profissional melhor, e acaba botando todo mundo para dentro. E aí é aquela festa, né? Uma festa mesmo, todo mundo vira noite, aquela coisa, e tal. Na proporção que ela vai amadurecendo, eu sinto informar quem está aqui, ela vai se transformando numa empresa tradicional. Porque, infelizmente, o crescimento dela obriga ela a ter normas, estruturas, compliance, governança. E quando isso acontece, automaticamente ela acaba trazendo estruturas tradicionais, porque não tem como fugir de algumas coisas, né, Mário? Não dá para ser diferente. Inclusive, uma das grandes dores, pessoal, de quem empreende numa startup é quando chega numa fase que tem que trocar o time todo. Porque aquele time não vai conseguir chegar no próximo nível. E como ele está sendo fortemente cobrado pelo investidor para chegar no próximo nível, ele troca todo mundo. E aí traz gente de. Hã? E evidenciando isso, Alex, eu trabalho muito com implantação de RH em médias empresas, que estão passando justamente por esse processo que muitos deles chamam de profissionalização. Então, é trazer os profissionais... Tem que dar um nome, né? Mas não é, porque na realidade, assim,
A empresa tradicional, Mari, aí ela tem um tempo mais longo, né? Você trabalha muito com o seu próprio. Uma startup tem muita velocidade, então ele não pode. Então, o que o investidor faz? Tá bom, eu vou colocar dinheiro em você, mas eu quero que você chegue no próximo nível mais rápido que o outro, porque eu quero ter um retorno. Uhum. Aí, para isso, ele tem que obrigatoriamente fazer isso aí que a autora, né? Não é. Ele vai pegar peças externas, mesmo profissionais, para poder dar o salto disso daí. Só que, infelizmente, Mário, a gente percebe que isso daí está acontecendo e a gente às vezes não entende que. E a liderança precisa entender que está entrando no mercado, ou que já está no mercado. Você que está aí, o que aconteceu comigo, de eu conversar com um rapaz de 23 anos, nunca me esqueço disso. A Indira, mas você conhece? Alex, estou trazendo para você conversar com uma pessoa. Eu disse, quem foi? É um aluno meu. Eu disse, o que aconteceu, Indira? Uhum. É que ele está falando que ele tem 25 anos, não está rico ainda. Eu disse, como é? Ele tem 25 anos, não está rico ainda. Eu fui conversar com ele. Eu achei engraçado, eu fui conversar com ele, né? Mas sabe o que era? Era o típico caso de olhar para o lado. Por Uhum. quê? O fulano tinha uma startup e tinha ganho dinheiro. O Beltrano tinha feito não sei o que e tinha ganho dinheiro. O outro era influencer e ele tinha ficado. Aí ele achava que como ele tinha 25 anos e tinha ganho dinheiro ainda, ele estava ficando para trás. Eu disse, meu irmão, calma. Calma nessa hora, né? Preste atenção. Então, isso é verdade. Eu passei, e eu lembro do último caso, antes de continuar essa conversa, o rapaz entrou numa empresa que eu trabalhava, que eu estava como gestor, a Laura vai lembrar dessa história. E passou, tá com 6 meses. Eu olhei assim, vai ter PL esse ano? Oi? Vai ter o quê, moço? PL? Não, moço. Aqui é uma startup, a gente está no primeiro ano de vida. Eu não tô pagando salário. Então, assim, o cara estava vindo, já era um rapaz que estava cursando ainda, tinha entrado Uhum. recentemente, estava falando de participação de lucro e 14º salário. Eu falei, moço, você está em qual Uhum. mundo? Em qual planeta? Mas, Mari, assim, Dá trazendo para essa vontade de realidade. falar, vai ter sim, PL. E se tiver preju, a gente pode dividir com A vocês? gente racha, né? Né? A gente racha também. Pois é, né? Aí, então, assim, infelizmente, assim, eu vejo também isso. Há a rede social, esses ambientes aí criaram umas coisas fantasiosas, né? Que as Sim. pessoas não percebem que um, olha, se no Brasil, estava vendo uma matéria esses dias, se no Brasil 1% da população que ganha acima de 15 mil já é considerada rica, Uhum. aí você imagina quantos por cento realmente ficou milionário, né? Então, só para poder começar a Uhum. conversar a Só brincadeira. para Então, contabilizar, né? só para contabilizar rapidamente. Mas, Mari, como é que Sim. está o desafio do RH hoje, nessa coisa que a gente veio conversando aí com o Robson, com a Michelle, também com a Lê, olhando para o aspecto da saúde mental, né? Como é que está esse Uhum. desafio que você tem percebido dentro do ambiente de RH nas empresas que você presta consultoria? Como é que o RH está encarando isso? Até porque, na realidade, eles foram os que primeiro foram afetados, né? Quem Uhum. sentiu o baque desse movimento foi o RH, ainda quem Uhum. sente. Percebi que em 2022 o assunto estava muito forte, muito forte. O CONAR foi praticamente era saúde Total. mental por todo canto. Já do Sim. ano passado, eu senti que ter uma queda também, assim, meio que saiu meio que da pauta e os Uhum. benefícios viram, entrou a questão dos benefícios, cartões de benefícios, vários modelos de Uhum. benefícios. Eu percebo que ainda assim ele é uma pauta recorrente que vai e volta. Como é que está isso? Como é que tá o RH está se comportando com isso? Diminuiu o impacto? Aumentou? O que você tem percebido em relação a isso? O que que eu venho percebendo, tá, Alex? Assim, até de conversar, Alex, com os amigos que são dessa área também de recursos humanos, o nosso papel como RH é a gente precisa levantar essas bandeiras com relação às pessoas. Então, a partir do momento em que a gente começou a ver o número de afastamentos de colaboradores aumentando por uma questão de saúde mental, a gente teve que gritar. A gente teve que levantar a bandeira e falar: oi, oi, a gente precisa olhar para isso. Né? Então, tudo começou assim, e veio a pandemia, e veio aquela coisa do precisamos falar sobre saúde mental dentro das organizações. Né? Então, a gente teve aquele boom junto com a pandemia,
criando o departamento de felicidade em algumas grandes empresas, né? Então, teve todo esse movimento aí nas redes. Só que a gente se deparou num ambiente onde, por diversas vezes, a gente tenta falar sobre saúde mental dentro da empresa e o assunto ainda é tão tabu, as pessoas ainda têm tanto medo que elas pedem para a gente abafar. Mesmo a gente trazendo números. Mesmo a gente chegando e falando, é melhor a gente, como empresa, trazer a conscientização para as pessoas, porque eles vão ler os assuntos nas redes sociais. E Sim. aí eles vão assistir videozinhos do TikTok, ensinando, falando sobre o quiet quitting, que é para evitar burnout, que é fazer o mínimo para não ser mandado embora. Esses movimentos extremamente infantilizados, e as pessoas vão achar que isso é real, que isso é o correto a se fazer. Mas por quê? Porque nós, como empresa, como organização, não estamos assumindo o nosso papel de conscientização das pessoas. Excelente. Muito por uma questão de vamos abafar o caso. Não, Mari, se a gente começar a falar sobre saúde mental, todo mundo vai se ver nos sintomas, aí que vai aumentar meu absenteísmo, aí que vai aumentar meus afastamentos. Mesmo eu provando, já está aumentando, meu amigo. Mas as pessoas ainda têm medo de falar sobre o tema. E eu percebo que continuam com esse receio. Eles acham que não falar sobre o assunto, as pessoas não vão dar atestado. Cara, as pessoas já estão dando atestado. As pessoas já estão afastando. As pessoas já estão processando as empresas por uma questão de saúde mental. Mas as pessoas ainda preferem, algumas pessoas ainda preferem esconder o tema e não falar sobre. É impressionante, Mari. Tanto que eu falei no começo da live sobre a questão do dia 12, agora que é o dia do combate, né? A psicofobia. Isso atrapalha demais, demais, demais o processo. Primeira coisa que está assistindo, ou quem vai assistir depois, empresário, líder, que primeiro que a saúde mental ela é multifatorial. Você não dá para identificar exatamente, como já ouvi de empresário, dá para saber se foi aqui? Eu disse, dá não, moço. Dá não, moço. Não é assim. Quem quiser depois assistir um seriado que trata mais ou menos isso, está na Apple TV, que é. Ai, meu Deus do céu, vou lembrar o nome daqui a pouco. É um seriado que é exatamente o quê? Ruptura. Espetacular. A pessoa ele entra no ambiente dele de trabalho, ele tem um chip, ele esquece completamente de fora. Ele tem uma vida no trabalho e uma outra vida completamente diferente fora do trabalho. Ele não consegue lembrar ficção científica. Sim. É uma brincadeira sobre o tempo. É uma brincadeira sobre o tempo. Né? O que a gente tinha antes da pandemia era que, assim, como você saía de casa e você ia para o trabalho, de certa forma você conseguia, de alguma forma, manejar. Você manejava aqueles problemas familiares, né? Tentando deixar um pouco mais de lado, e como chegava no ambiente de trabalho, você não estava conflitando aquilo, você se imergia ali no seu trabalho e você conseguia meio que tentar, né? Tentar, né? Mas você, como psicólogo, sabe disso, não ficar pensando naquilo, mas tentar. A pandemia veio, ela bagunçou o coreto, né? Porque agora o problema do trabalho foi para dentro de casa e o de casa continuava lá dentro de casa. Então ele não tinha mais como sair, e aí virou tudo junto, né? Era o problema o problema dele dentro de casa, era o problema do trabalho, tudo junto. Abriu o computador 8 da manhã, fechava às 18 horas, mas estava dentro de casa. Então, ele não conseguia nem ter a válvula de escape. Então, você tem que. O empregador, eu acho que o empresário, o líder, tem que entender que é multifatorial. Mas ele tem que lembrar que nós passamos a maior parte do nosso dia no trabalho. Ponto. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você praticamente passa o seu dia quase todo
do que você tem de ativo, né? Vamos dizer assim, Uhum. tia ativo, trabalhando. Então, ele, infelizmente, do jeito que as empresas tiveram que absorver o plano de saúde, que para quem. Eu vou contar a história para quem não sabe, pessoal. O plano de saúde ele nasceu, na realidade, na cafeicultura de São Paulo. Sabe como? Os Não sabia. cafeicultores de São Paulo, isso eu pego os dados de passo, começaram a criar Uhum. as caixas de assistência, que era o quê? Eles tiravam um valor do colaborador para poder, quando precisasse de um médico, ter um médico para ele. Para quê? Para o colaborador não adoecer e não deixar de fazer o trabalho da plantação. Então, pessoal, essa Uhum. história de plano de saúde, caixa de assistência, nasceu há sei quantos milhões, 100 mais, sei lá, mais de 100 anos atrás, em São Paulo, porque eles começaram a perceber que se eles fizessem esse tipo de trabalho, o colaborador da lavoura, principalmente o pessoal que trabalhava com café, ia adoecer menos e com isso eles teriam mais produtividade. E aí o senador de São Paulo criou a primeira caixa de assistência e aí nós estamos onde nós estamos aí. Então, minha turma, a empresa já entendeu, né, Mari, que tem que dar o plano de saúde. Para quê? Para reduzir adoecimento, para o cara produzir melhor. Quando ela começar a entender que também tem que começar a dar saúde mental, para a mesma coisa. Para a pessoa adoecer menos e também produzir mais. É a mesma lógica. É a mesma lógica. É Então a tem que mesma tomar muita lógica. atenção. Não tem como não ser preventivo, Não né, tem, tem Alex? que fazer prevenção disso. Não tem Isso aí. como. Mas, Mário, você falou uma coisa que eu achei muito legal para mim nas conversas. Aí eu Uhum. fiquei pensando, meu Deus, o que é que ela vai falar agora? E aí, quem cuida do RH? Quem cuida do Quem RH? cuida do RH, né? Porque sempre o RH tem que cuidar das lideranças e tem que cuidar de todos os colaboradores. E quem cuida do RH? E aí entra um outro questionamento que eu quero trazer aqui. De quem que é verdadeiramente a responsabilidade da saúde mental? Será que a responsabilidade é só do departamento de RH? Ou é só dos líderes? Ou é de todo mundo? Eu fiz um projeto, aí eu sempre gosto de trazer prática, né? No ano passado, em uma das empresas, para a gente começar a tratar sobre o tema de saúde mental, porque era uma empresa que não se falava a respeito e estava tendo muito adoecimento. Eu tive um aumento de. Eu tive 3 pessoas afastadas por uma empresa de 100 colaboradores. Eu estou falando que 3% afastou por questão de saúde mental. E aí eu tinha só mais uma pessoa afastada. Então, olha isso. Dos 4 afastamentos que eu tinha, 3 eram por saúde mental e um era por uma outra situação, né? Que era câncer e tal. Mas estou dizendo que 75% dos meus afastados era por uma questão de saúde mental. Então, a gente tinha que ter um olhar diferenciado para aquilo. Então, eu falei, vamos fazer um projeto de saúde mental. Ele, mas vamos aos poucos, né? A empresa ficou com receio de falar, mesmo eu trazendo os números. Mas beleza, vamos aos pouquinhos. E tratamos o Setembro Amarelo. E a gente trouxe o seguinte tema: a gente que transforma. E aí a gente trazia toda semana, né, fazendo uma campanha de conscientização de algumas questões, né, de trazer palestrante para falar, fazer rodas de conversa, que era para a gente iniciar esse trabalho de conscientização de todos os colaboradores. Então, se eu percebo que o meu colega está com mudanças de comportamento, por exemplo, eu não preciso achar que o RH que tem que ir lá e ver que ele está tendo mudanças de comportamento. Eu não preciso esperar o líder que supervisiona 20, 30 pessoas perceber essa mudança de comportamento. Eu, como colaborador, eu também posso sinalizar essa mudança de comportamento e demonstrar essa preocupação com o colega. E não Perfeito. só dentro da empresa, mas fazer isso também dentro de casa. Então, quando a gente fala de quem cuida do RH, porque a gente sabe que
não vai ter, o RH precisa ser protagonista até de se cuidar. Esse trabalho que ele precisa fazer de conscientização das pessoas precisa começar por ele. E aí aquela coisa, primeiro a gente põe a máscara de oxigênio na gente, depois a gente coloca no outro. Então, eu, como RH, não posso assumir a responsabilidade de todos os outros departamentos e não olhar para mim. Então, a gente tem que ser protagonista nisso. Né? Eu essa consciência. Eu concordo com você. Eu percebo claramente que é interessante, né? As empresas são formadas por pessoas. Se não tem gente, não tem empresa. Não tem os resultados são dados pelas pessoas. São elas que trazem os resultados para a empresa. Os donos são pessoas. Até que eu saiba, que agora não tem nenhum robô que é dono da empresa, né? Não existe. Por enquanto. Não sei daqui a 10 anos. Isso não é levado como relevância. Uhum. Não é olhado isso como relevância. Vamos dizer, a máquina mais importante, né, é o ser humano dentro da empresa. Uhum. E aí você fica, né, escolhendo que assunto você vai tratar. Como se eu escolhesse qual é a doença que eu posso conversar, né? Qual é o assunto que eu posso abordar. E aí o RH, ele fica numa situação que ele não tem orçamento, não é respeitado pela empresa, porque eu vou dizer a você uma coisa, desculpa, mas assim, se eu estiver errado, você me corrige. É difícil a empresa que o RH tem realmente uma posição estratégica, em que ele realmente está no board de discussão, em que ele realmente é posicionado nos assuntos estratégicos da empresa com voz e vez. Muito difícil. Né? Você encontra lá, todo o CFO está lá. Né? O diretor administrativo está lá, mas o RH não está. Só que quando dá problema, só para cima de quem? Sempre para o RH. O RH resolve. Então, assim, realmente é uma coisa, Mário, que você falando, realmente você falou comigo, eu fiquei, é verdade. Aí você vai lá, o orçamento é desse tamanho, bem pequenininho o orçamento do RH. Não, lógico, tem que ter orçamento, vamos lá. Alex, mas como assim? Não, por exemplo, se você comparar quanto é que é o orçamento de marketing com o orçamento de RH, é absurdamente diferente. Demais. É absurdo. Não, mas o marketing traz cliente. Tá, mas quem é que atende esses clientes? Sim. Não estou falando que tem que ser igual. Evidentemente, a empresa tem que vender para faturar para poder pagar as contas, óbvio. É diferente, né? Mas não pode ser uma disparidade absurda como acontece. É uma disparidade gigantesca, né, Mário? E aí, assim, o do RH quer implementar muitas coisas que são importantes, mas ele não consegue porque não tem orçamento. E para ele conseguir aprovar um centavo a mais no orçamento, é uma briga maior do mundo. Mas, como você falou, quando quebra lá na frente, quem é que vai para cima de quem? A culpa é do RH. É isso mesmo. E aí, entra também uma questão de posicionamento. Eu vinha percebendo isso, eu não participava muito de reuniões, de operações. E aí, sempre que eles saíam das reuniões de operações, chegava e falava assim, Mari, na reunião ficou decidido que você precisa trocar tais e tais gerentes. Eu falei, mas peraí, os gerentes acabaram de entrar. Como assim trocar? Não é assim, não. Aí eu cheguei, bati na porta do meu diretor, do Miguel, na época, e falei, por que eu não participo das reuniões? Já que o tema sempre cai para RH. Sempre cai como o problema são para as pessoas. E ele parou assim, aí ele virou para mim e falou, você quer participar? Eu falei, lógico, que eu quero defender. E aí comecei a participar. E aí quando vinha, eu jogava, porque gerente tal é ruim. O problema da loja que não dava resultado é por causa do gerente. Eu, peraí, mas o gerente entrou tem 2 semanas, ele tinha o treinamento, vocês tiraram ele do treinamento. Então, o problema não é o gerente, são vocês. Então, aí, vamos trocar.
E aí a gente decidia e começou a tomar decisões juntos nesse sentido de imposição. E uma outra coisa que a gente também acaba pecando, a gente também de RH, é a dificuldade de apresentar indicadores. Porque a Verdade. gente precisa falar a linguagem dos donos. É. A gente tem que trazer indicador. E a sua disputa com o CFO, né? Cheio de número. É isso aí. É isso mesmo. Então a gente tem que chegar com números, a gente tem que chegar com comprovação. Por isso que muitas vezes a gente não consegue assumir essa posição estratégica. Muito por uma questão nossa de posicionamento também, sabe, do RH. E ainda falta muito nas empresas, elas ainda olham pessoas como prejuízo. Investir em pessoas, jogar dinheiro fora. Então, é mudar muito essa mentalidade também, né? Mudar essa cultura das pessoas, de enxergar de um jeito diferente. Né? Igual você comentou, a empresa ela é feita por pessoas que trabalham com pessoas o dia inteiro, que é quem dá resultado, e para atender pessoas. É simples, né, Então, Mário? é simples, Então, é simples, simples. né? Tudo envolve pessoas. Então, investir em pessoas não é jogar dinheiro fora, é investimento. Não é despesa, é investimento. Mas aí a gente E, precisa saber exatamente o que a empresa precisa de investimento. e falando essa questão de saúde mental, como é complicado. Você colocou uma coisa agora que é super complicada. A gente sempre Uhum, fala, né? O problema da área é do líder. Não, não. O problema na área pode ser de liderança, que é completamente diferente de ser do líder. Né? Por sim. exemplo, você acabou de citar um caso que é bem acontece bastante. Mas está com problema naquela área, vamos trocar o líder. Não, pera ainda, mas me explica aqui, como é que foi que aconteceu a chegada desse líder, né? Essa pessoa estava Uhum, preparada ou ela foi jogada naquele setor como líder sem nenhum tipo de preparo? sim. Essa pessoa Uhum, foi orientada, dado a ela uma orientação sobre o que é que ela realmente tem que fazer? uhum, Essa pessoa foi dado a ela tempo, porque tem que ter tempo, irmão, não é pastel, tem que ter tempo. Você trocou um líder que é cada resultado em 3 meses, desculpa, você está ficando precisando de um atendimento psiquiátrico, você precisa pelo menos sim. 6 meses até ela chegar naquela equipe nova, até ela assumir, ela organizar. 90 dias, meu irmão, o cara não fez nada. Está começando a entender o negócio ainda, entender as pessoas que ele está fazendo parte da equipe. Então, ele Sim. precisa Ainda de não deu seis tempo nem de conhecer todo mundo, né? meses, conhece todo mundo, sabe nem quem são as pessoas, não sabe nem as nuances de cada um. Outra coisa, você está dando suporte para ele poder fazer esse trabalho? Você está dando Uhum, acompanhamento para ele para esse trabalho? Então, desculpa, então, peraí, né? Você colocou, peraí, calma. O problema não é líder, o problema é liderança. E você não deu. Outra coisa, ele chegou na equipe, a pessoa fala assim: olha, mas não pode demitir ninguém na equipe, tá? Peraí, meu irmão. Tu me deu a equipe. Eu não posso trocar sim. ninguém? Não, 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 porque essa equipe. Não com autonomia. Oi, como é que eu faço? Então, o É. cara chegou líder numa equipe, ele não foi capacitado para isso, ele não tem acompanhamento correto, ele não tem tempo para desenvolver o projeto e ele não pode fazer a equipe que é dele, porque isso é a parte importante. Eu sou líder, eu preciso montar a minha equipe com a minha Sim. forma de trabalhar. Aí que cada Uhum, resultado. Não estou tirando, né, Mari? Tem gente que realmente que não é bom líder. Bom, tem gente que não sabe sim. mesmo, não adianta você tentar fazer, que não vai conseguir. O cara tem realmente Uhum, uma situação que ele não funciona naquilo ali. Mas assim, a empresa te ajudou, aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela adoece. Porque ela uhum, aceitou o desafio, porque ela precisava ganhar um pouco mais. Ela aceitou o desafio porque ela percebia que era uma oportunidade de crescimento para ela. Só que uhum, ela não recebeu o que ela precisava receber de suporte, né, Mari? E ela fica numa pressão imensa para que a coisa aconteça. Pressão da empresa e ela se pressionando com medo de perder aquela posição que ela tanto lutou para conseguir. Como é, Mari, uhum. que nada.
E aí, Alex, eu faço mentoria, né, para novos líderes, e reforçando isso que você trouxe. E a maioria dos contextos é justamente esse: a pessoa era muito boa tecnicamente, aí eles, para reconhecer e para segurar essa pessoa, acaba promovendo, às vezes sem nem olhar se ela tinha perfil para assumir liderança ou não. E eles querem que ela já seja uma excelente líder sem capacitá-la para isso, sem dar as ferramentas necessárias para essa pessoa ser uma boa líder. E aí, como é que eu vou ter um bom líder se eu, como empresa, não dou as ferramentas necessárias para esse meu líder assumir a função? Esse é um grande erro que a gente tem nas empresas. E aí, o líder que é ruim. Então, antes da gente avaliar uma pessoa, vamos tentar entender. Peraí, será que eu dei todas as ferramentas de trabalho que ela precisava? Será que quando essa pessoa entrou na empresa, eu fiz uma boa integração dela dentro da organização para ela entender a cultura da empresa, para ela entender os processos da empresa, para ela entender as pessoas e conhecer as pessoas, para ela entender todas as áreas, para saber como é que cada uma delas funciona. Então, eu como empresa, eu como RH, eu preciso entregar essas ferramentas para o gestor. Mari, fizemos tudo isso. Ele tem todas as ferramentas possíveis, participou de várias formações, aí ok. Aí eu posso sim dizer que o problema está na liderança. Sim. A grande questão não é essa a realidade na maioria das empresas. Não é. E aí hoje os líderes estão procurando externamente projetos como esses. Então hoje na minha mentoria é basicamente isso, é falar do básico para eles. Porque nas empresas eles não recebem. As empresas não têm noção que, como você falou, vai ter todo custo, né? Custo. Sim, é tudo custo. Custo, e depois querem resultado. Né? Alex está fazendo aqui, defendendo o RH. Não é questão de defender o RH. O que eu defendo não é defender o RH. Eu defendo que, para mim, na minha cabeça, quando você estava lá na empresa que eu estava, como presidente, eu tinha sempre do meu lado o financeiro, o marketing, a parte técnica e o RH. Como é que eu, no momento de discussão de projeto, como é que eu ia discutir uma mudança, alguma coisa, se eu não olhasse esses aspectos? Eu tinha que ouvir o financeiro, lógico, porque eu precisava olhar como é que estava, acompanhar se eu ia ou não investir naquele momento, o que eu ia fazer. Eu tinha que olhar a área técnica, eu precisava de uma médica para me dizer se o que eu estava pensando não era uma tremenda barbaridade, tecnicamente falando, e eu tinha condição de fazer aquilo. Eu tinha que ver a equipe comercial para ver se fazia sentido comercialmente aquilo, ou se era possível desenvolver aquele projeto. E eu tinha que, obviamente, conversar com o meu diretor de RH para saber se eu tinha gente para aquilo. Ou se eu ia precisar de gente ou para sentir se eu ia ter clima para fazer aquilo. Ou melhor, ou no mínimo, Mário, eu tinha que fazer uma coisa que eu sabia que não ia ser agradável, mas eu tinha que fazer. Então eu precisava me ajudar nesse processo. Para dizer, olha, eu vou pedir desculpa, mas vai acontecer uma situação desse jeito, eu não tenho como ser diferente e vai ser assim. Eu quero ver como é que vão mitigar o impacto disso. Do que eu vou ter que cortar aqui um número X de uma área e não tenho o que fazer. Acontece. Sim. Toda empresa, pessoal, toda empresa passa por processo de redução de quadro. Sim, é absolutamente normal. Totalmente normal. A empresa fez um projeto, aquele projeto não funcionou, ela vai cortar aquele quadro porque não faz sentido manter aquela despesa. E aí é a hora onde entra. Se eu tenho o RH estratégico, você está junto comigo no processo, eu consigo nessa hora ter o apoio do recurso, do Manos, porque ele está entendendo tudo desde o começo, ele não está sendo pego de paraquedas. Vou demitir 20, tá? Resolve aí.
né? Não, ele está acompanhando o projeto, ele até Uhum, se antecede. Por exemplo, lá a gente antecedia, dizia assim, olha, Indira, pode acontecer isso aqui daqui a 3 meses e eu precisar cortar X pessoas. Então ela já fazia todo um, ela já começava, sabe, Mário, a fazer uma análise para quando eu uhum, fosse fazer, se eu fosse fazer, ela já tinha mapeado como é que ia ser feito, quem, como, onde, e uhum, até conduzir esse processo. Tem que ser estratégico, sim, porque é menos adoecedor para o colaborador ter a consciência de que a empresa é uma empresa. Ninguém está fazendo uhum, ali graça. E acontece decisões difíceis, mas eu mitigo isso daí. Mas, Mari, como é uhum. que você vê aí esses próximos anos da área de recursos humanos, vamos dizer assim, esse 24, 25 aí? O que, é que você tem visto, falando na questão do RH, da saúde mental? O que é que a Mari tem acompanhado aí de notícias e do dia a dia dela aí como consultora dessa área? Sim. O que eu venho observando muito é uma mudança mesmo, né, da mentalidade das pessoas, da importância da conscientização, tá, Alex? Conscientização em todos os sentidos. Ainda há passos muito curtos, passos muito formiguinha, mas está se falando um pouco mais de cultura nas empresas, né? De valores, de missão e tal. E isso envolve conscientização, isso envolve ambientes de trabalho. Então, em algum momento, a gente vai se deparar com saúde mental. Né? Então, querendo ou não, as lideranças, os empresários, eles precisam entender que a gente tem que falar de saúde mental. E eu não vejo esses números diminuindo. Ao contrário, eu vejo esses números só aumentando. Então, em algum Pois é. momento, mesmo eles ainda tentando abafar, esse negócio vai ter que virar. Então, hoje eu vejo uma mudança nesse sentido. Eles estão querendo fugir um pouco de saúde mental, indo para essa questão de cultura organizacional, mas a gente precisa englobar a saúde mental dentro disso. Não tem como, né, Mari? É assim, Como você não está falando tem? cultura, está falando de saúde. Eu acho interessante. Eu estava até estou participando do Conselho de Saúde, né? A gente estava Uhum, conversando ontem e tinha alguns tópicos que são os tópicos principais que estão sendo abordados lá, né? Aí eu coloquei, uhum, tinha saúde mental também, mas a gente ficou lá, pegaram mais, que eram muitos, né? Aí eu falei, parece que está tudo certo, porque há muita questão de transacional aqui, que transpassa várias áreas, né? Por exemplo, tinha um assunto lá que era liderança e gestão. Eu disse, não dá para se falar sobre liderança e gestão em saúde sem falar sobre saúde mental dos líderes de saúde. sim. Que a saúde é uma das áreas mais agressivas com a saúde mental das pessoas. Porque, para Uhum, quem não conhece, a área é uma área onde as pessoas trabalham 12 horas, em torno de 12 uhum, por 4. Algumas chegam, a maioria, na realidade, tá, Mário? Tem 2 empregos, trabalham 24 horas direto. Saúde, principalmente na parte de saúde hospitalar, é um ambiente estressantíssimo. Ninguém vai para o hospital feliz. Ninguém procura um uhum, hospital porque amanheci o dia. Eu estou uhum, feliz. Eu vou para o hospital hoje. Tem que fazer, pode ser semana. Estou ali no consultório. Ninguém vai. Todas as pessoas chegam em qualquer unidade de saúde que for, de qualquer área, ela chega estressada. Ela já chega fato. estressada. Fato. Isso não tem como. O colaborador acaba recebendo isso para cima dele. Uhum, E é um ambiente de muita responsabilidade, né, Mário? Porque está falando de vida. Então, o uhum, enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, eles estão ali num ambiente em que o grau de responsabilidade é muito grande. Então, a gente não tem como você falar de liderança em saúde nas empresas, saúde, de saúde, sem não uhum, abordar o tema saúde mental, que estão todos muito adoecidos. E aí sim. entramos também no assunto do momento, que eu sou o próximo da fila aí, que é o 60 Uhum, mais, né? Eu tenho 46, uhum, né?
a pouco eu estou 60. O Brasil, quem não viu aí o último censo, vai olhar que a pirâmide já foi, tá, amigos? A pirâmide já era. A pirâmide, a turma do miolo ali já é a maior, tá? Então vai ter um boom que já aconteceu na Europa nos próximos 20 anos de idosos. Não mais idosos, né? Porque eu não sou velho, eu vou ser um senhor de 60 anos, não vou ser idoso. E isso vai acarretar um número enorme de problemas, e um deles é a demência. O número de pessoas dementes no Brasil deve quadruplicar nos próximos 20 anos, porque a demência é algo natural do processo da idade. Não tem como fugir a um número X de pessoas que vão demenciar, em qualquer nível que seja, ou do mais grave ao menos grave, mas vai ter uma necessidade, que é o caso hoje que passa Portugal, que tem muita gente velha. Então, assim, Mário, não dá para se falar de lideranças e de empresas se você não tratar a saúde mental. Mas eu queria, antes de encerrar isso aqui, eu quero trazer um assunto, eu queria ver a sua opinião do assunto do momento. Vamos fazer confusão. E aí, Mário? É híbrido, é presencial, é o home office? Até porque essa lista fantástica que saiu aí, né? Das empresas mais tóxicas do Brasil, eu achei lindo o tema, né? Lindo, lindo, assim, negócio. Para vender notícia, né? Lá, porque você vai olhar, tem. Ah, porque tem. Não tem muita gente, não, me desculpa. Tem. Pessoal, vamos só explicar para vocês aqui. O Brasil tem, só de empresas de médio e grande porte, 370 mil. Só para começar a conta, tá? E aí, se você multiplicar isso por colaboradores, são mais de 40 milhões de pessoas. Então, você tem uma lista lá, 5 mil pessoas, acha que é o espectro do Brasil inteiro. Pronto, agora o Brasil inteiro tá adoecido. Né? Então, muito cuidado, né, Mário? Essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Mas assim, mas realmente o assunto que eu queria que você trouxesse, a sua visão como especialista na área, é esse. O que é essa confusão? Não é? O que é que você entende, né? Que a gente passou por um processo de home office 100%, caminhamos por um híbrido e agora estamos caminhando por uma visão de negócio de muitos empresários de volta para o presencial. Você entende que vai parar onde? Porque também há uma negativa muito forte, né, Mário, por parte dos colaboradores, principalmente geração Z, de aceitar, né? Eles estão bem reticentes em aceitar esse retorno para o presencial. Sim, é mais ou menos assim. Vou falar de São Paulo. Tá. Tem gente que gasta 3 horas, ou seja, somando ida e volta, 6 horas para chegar no trabalho. E aí ele aprendeu a trabalhar no híbrido, onde ele consegue trabalhar de casa, onde nessas 6 horas que ele gastaria antes, ele vai fazer coisas para ele pode fazer uma academia, ele pode assistir um filme, ele pode passear com o filho, ele pode brincar com o filho. E aí eu pergunto, será que essa pessoa, o talento, para quem é talento, ele vai querer voltar presencial, 100% presencial? Porque a gente está vendo isso, algumas empresas estão retomando, né, esse trabalho. Mas as pessoas não querem, então elas estão perdendo. A gente continua batendo recordes de pedidos de demissão. Né? A gente teve a grande renúncia, que a gente chamou, foi em 2022, né? De recordes e mais recordes de pedidos, e muito por conta dessa perda da flexibilidade. E aí a Deixando claro, né, as empresas estão dispostas a isso. Foi do Brasil, né, Mari? Não foi do Brasil, já claro, né? Porque essa coisa do Brasil, né? Isso não foi coisa só do Brasil, isso é mundial. Isso começou primeiro nos Estados Unidos, passou pela Europa, tanto que nos Estados Unidos começou em 2021, e no Brasil veio um pouquinho mais tarde.
Mas a gente teve, a gente Para não passou achar por que é isso. coisa de brasileiro, é porque brasileiro é Não, isso não folgado. é coisa de brasileiro, não. Isso não é coisa de brasileiro que não quer saber de trabalhar e que é preguiçoso. Então, as pessoas, elas, de fato, elas não estão querendo retornar. E elas entenderam que no sistema home office funciona. Mas hoje elas também não querem 100% home office. A maioria busca uma questão de um híbrido, porque elas também sentem falta de estar com as pessoas. Né? Elas sentem falta do presencial. Então, o que eu enxergo, tá? As empresas precisam se adaptar. Não Perfeito. é só o colaborador que precisa se adaptar, não são só as pessoas. As Perfeito. empresas também precisam. E aí a gente escuta, nossa, um dia eu ouvi de uma empresa, e assim, empresa forte e que tem uma grande influência em cima de empresários, falar, não, aqui na minha escola é híbrido, de segunda a sexta é presencial no escritório e sábado e domingo é home office. E não foi só uma Então, vez, não. O cara falou isso várias vezes já. Já repetiu inúmeras vezes. inúmeras E o vezes. triste é que ela influencia diversos empresários. Diversos empresários. Diversos empresários. Então, infelizmente, a gente tem esses Eu processos aí. citei, eu citei isso para o Alê no começo. Eu até falei, É, Alê, eu voltei para os anos 80, eu me senti na década de 80. Eu não sei se eu estou. Acho que eu caí do caminhão ali, o mundo voltou para 80 e eu estou no canto errado. Eu não estou entendendo onde é que vai. é. Eu vou dar minha visão muito clara de uma Uhum, pessoa que já participou de todos os processos, tá? Eu sou um cara de 46 anos para 47 anos de idade. Sempre trabalhei presencial, sempre trabalhei presencial. Agora, uhum, nessa jornada, eu resolvi trabalhar home office. Cara, tu não uhum. tem noção do que eu tô gostando desse negócio. Tu não tem noção Sabe? como é bom. Porque assim, realmente. E é porque eu moro em Fortaleza, eu não tenho esses 3 horas de trânsito que vocês têm em São Uhum, Paulo. A gente já a gente tem um trânsito, sim, mas não se compara nem perto do que sim. você tem. Você botar 1 hora e meia no máximo, mesmo deslocamento de 16, 17 quilômetros. Coisa de São Paulo é 4 horas. Você andar 10 quilômetros Uhum, de São Paulo é 2 horas para você andar qualquer coisa, né? uhum, É, pessoal, assim, depois eu ouvi uma pessoa, inclusive mora em São Paulo, que é amiga, né, prima da minha esposa, que ela falou: Alex, o problema é que o justo paga pelo pecador. A gente que produz mesmo, que trabalha, que produz, que está fazendo a coisa acontecer, que consegue se organizar e trabalhar no home office, pela maturidade da gente já, né? uhum, Perde essa chance porque tem muita gente que às vezes fica realmente fazendo de conta e o líder não está. E a liderança, a empresa não está acostumada a fazer essa gestão à distância e não sabe se está acontecendo ou não. Mas eu vou te contar, pessoal, desculpa, assim, olha, acordar de manhã, você poder acordar meia hora a mais. E outra, tem uma coisa que eu estou fazendo que parece coisa de vagabundo, mas eu estou adorando, sabe o que é? Eu paro na hora do almoço na minha casa, sento no meu uhum. sofá, assisto uma série e vou depois para trabalhar. Cara, eu não. Olha, isso é um negócio que é espetacular, mano. Porque Sim. você falou sobre saúde mental. Sabe o que eu fazia antigamente na empresa? O meu almoço era reunião, não tinha intervalo de almoço. Então eu saía da Uhum, sala, almoçava num espaço do lado da minha sala, praticamente, onde era um ambiente comum. Só que esse uhum. almoço era eu, o diretor financeiro, o jurídico, o diretor de RH, o administrador e mais 3 pessoas. Não era um descanso, não tinha um Estava descanso. trabalhando ali, né? Você não parava. É. Mas outra coisa, quando dá 6 horas, eu só faço desligar o computador. Já estou em casa. Então, até se eu precisar esticar mais 1 hora, até às 7, 8, eu estou em casa. Já estou em casa. Mas eu também concordo com você. Eu sinto falta. Eu acho que eu tendo a apoio, né, com a nossa empresa, eu tendo a levá-la para esse contexto do híbrido, que eu já vi Uhum, realmente em relação a isso, a uma empresa aqui do Ceará que eu achei fantástico, que aí desmontaram todos os escritórios, fizeram tudo cowork, e a uhum. pessoa
uma mesona que não é de ninguém, a mesa não é a minha mesa, e a pessoa vai, né, naquele dia da semana, de acordo com o cronograma que é criado pelo setor. Então, olha, nós temos uma reunião assim, de terça-feira à tarde. Você pode vir terça-feira à tarde? Posso, beleza. O resto da semana ele vai ou não vai, ele fica à vontade de ele ir ou não para lá. Mas se ele quiser ir, ele vai. E aí eu acho que, de novo, volta aquela história a gente tentar entender como cada um funciona. Tem gente que não consegue fazer home office porque a casa dele não permite, né, Mar? É. A casa não É uma permite. verdade, né? E tem gente também, eu lembro na pandemia, eu trabalhava numa empresa, e o nosso o cara analista de sistema, o cara que era, tipo assim, lá em cima, ele virou e disse pro dono, cara, eu preciso ir para o escritório. Aí ele disse, mas Uhum, cara, tá fechado. Eu não consigo produzir em casa. uhum, Tá tudo sim. bem, cada um, né, Mário, é do seu jeito. Então, também Uhum, concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter, eu acho que os empresários precisam ter essa visão de que nada mais é 100% certeza, né, Mário? A pandemia provou isso. uhum, Mais 100% sim. presencial, não é mais 100% home office, mas e não é algo que vai ter que ser construído nos próximos anos, um modelo, e é que eu faço, porque cada empresa vai ter o seu modelo. Uhum. Não é uma coisa só, né? E aí tem que se desconstruir também essa questão de, como eu vi, mas tem que ser todo mundo presencial, porque a equipe tal tem que estar aqui, o outro também tem que estar. Não, desculpa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse por É, isso, em um hospital administrativo trabalhava 24 horas. Não tem nada a ver. A é equipe de verdade. enfermagem, a equipe técnica é 24 horas. O administrativo é hora de trabalho administrativo. E está tudo certo. Não Sim. tem sentido É isso que aí. tá isso aí. Mari, minha amiga, primeiro deixar você finalizar aí, falar um pouco. Como é que eu encontro a Mari? Onde é que você se encontra? Como é que a gente vê a Mari? Como é que a gente consome esse conteúdo da Mari aí? Seu treinamento de RH que você tem. Fala um pouquinho sobre isso, para encerrar. Boa. Bom, eu estou lançando um treinamento, hein? Amanhã a gente vai ter uma live de lançamento junto com o Ale, que estava aí mais cedo Olha, com vocês. Mas, ó, vocês podem me encontrar no meu Instagram, é MariBeloRH, ou no meu LinkedIn, que é Mariana Belo. Vocês também conseguem me encontrar por lá. Tá? Hoje eu atuo dando suporte para as empresas, né, nessa área de recursos humanos e de liderança. Então, eu trabalho muito com conscientização, com educação, que é o que eu realmente acredito. E que eu acredito que o que vai trazer melhores resultados, principalmente nesse quesito, Alex, de saúde mental, não dá para não ser começando com conscientização. É perfeito, conscientizar as pessoas para que o autocuidado aconteça. perfeito, Né? Então, é eu cuidar de mim para poder cuidar do outro também. Então, é nisso que eu acredito dentro das organizações. E aí, geralmente, o RH levanta essa bandeira dentro das empresas. Então, RHs, levantem essa bandeira dentro da organização de vocês, né? De conscientização. E tragam possibilidades para as pessoas aprenderem mais, né? Se educarem, se perceberem. Ai, Mário, mas eu como RH eu não entendo nada de saúde mental, eu não sou psicóloga. É por isso que a gente precisa ter alguns parceiros para nos apoiarem dentro das organizações. Né? E que perfeito. é o que o apoio em saúde mental faz. A gente não tem que saber tudo, mas a gente precisa buscar os parceiros que vão trazer essas soluções para a gente. Né? Porque Show, mano. mesmo eu, como RH, eu não vou assumir essa bandeira sozinha. Eu preciso de apoio, né? Então, vamos assumir esse papel aí, né, Alex, de apoiar as áreas, de trazer a saúde mental para a consciência das pessoas de forma correta. Porque nas redes sociais eles estão vendo a forma errada. Isso aqui, a construção do apoio, ela é baseada nisso. A gente trabalha com o correto. Todas as áreas, Mari. Desde da análise do ambiente com ferramentas que são comprovadas,
A Uhum. parte de educação com material correto, e também a parte do cuidado, quando você fala, por exemplo, de aplicação de técnicas de terapia, né, ou que seja preciso, também a gente trabalha com o que é correto. Não é como alguns cases aí que tem, que eu já vi, que eu fiquei até assustado. Não, vamos usar para todo mundo a mesma coisa. Isso não, impossível. Não Como posso se aplicar. todo mundo fosse igual, né? Posso simplesmente achar que todos os colaboradores da empresa que estão precisando têm que aplicar a mesma técnica. Isso não existe. Né? Isso não tem como. Até porque as dores, os problemas são diferentes. Mas para vender, aí sempre aquela história, né, Mário? Traz aquela técnica mais rápida, mais efetiva, aplica em todo mundo porque quer mostrar algum tipo de resultado. Só que não sabe que lá atrás está ficando uma doença ainda dormindo e que vai explodir lá na frente. É tipo assim, eu trato aqui, consegui tirar aqui, né? Mas se eu se Agora, né? agora, mas o que está aqui continua. Daqui lá na frente vai estourar de novo, entendeu? Não vai na Mas raiz. não vai. Muito obrigado mesmo. Obrigadíssimo, tá? Papo maravilhoso. Valeu pela sua presença. Marcaremos um próximo, com certeza. Pode deixar. Conta comigo e eu quem agradeço aí pelo convite.